Olá, fotógrafas e fotógrafos, João Vitor aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu vou compartilhar com vocês nosso processo de edição atualizado com todos os programas e passo a passo de edição que a gente está usando hoje em dia aqui no estúdio. Então vamos lá, como vocês já sabem, a gente sempre indica a plataforma da Album aqui nos nossos vídeos. Se você já é inscrito no canal, já assistiu algum outro vídeo nosso, a gente sempre comenta sobre a plataforma da Album e facilita muito o nosso processo de trabalho porque dentro da plataforma tem algumas vantagens e ferramentas que otimizam o tempo. Então, a plataforma da Album Proof é a plataforma que a gente utiliza para os clientes selecionarem as fotos e enviarem a seleção das galerias para a gente. Então, eu sempre começo esse processo todo, né, por essa galeria. Eu vou pegar alguns ensaios aqui de exemplos para vocês. Eu vou pegar o ensaio da Luísa, de estante, que é a ensaio da Cristina, né, esperando a Luísa, só para dar exemplo, né? Então, ela selecionou 35 fotos. Eu vi aqui no sistema da Album, recolho essa seleção, né, essa lista de fotos que ela selecionou e importo para o Lightroom, né? Então, basicamente, hoje o nosso processo é o seguinte: a plataforma da Album para enviar fotos para os clientes, pego a seleção deles, importo para o Lightroom, edito no Photoshop e depois volto para o Lightroom para exportar, tá? Porém, esse ano, como a gente teve uma demanda ali final do ano e começo do ano muito grande, e deu uma sobrecarregada na pauta, a gente precisou dar uma atualizada e testar novas maneiras de agilizar esse fluxo de trabalho, certo? E para isso a gente testou o Evoto, que é um software novo, bem moderno, que usa inteligência artificial na edição. Então, é um programa muito moderno, muito novo, que as pessoas ainda estão testando no mercado. Ele funciona de uma maneira diferente do Photoshop, ele é muito mais automatizado, muito mais simples de mexer e funciona pelo sistema de créditos. Então, cada foto que você vai editar é um crédito que você vai precisar comprar, tá? Então, cada foto que você precisar exportar conta como um crédito. E eu vou deixar todos os links aqui na descrição para quem quiser se interessar e quiser testar esse programa, tá? A gente tem inserido ele cada vez mais no nosso fluxo de trabalho porque ele é muito ágil e muito eficiente, tá? Entrega um resultado muito, muito bom, como vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo de hoje, tá? Então, a gente acabou inserindo o Evoto entre o Lightroom e o Photoshop. Então, o cliente vem, faz o ensaio, a gente faz as fotos, pega o cartão, descarrega no computador, pega as fotos e faz uma pré-seleção, limpa as fotos tremidas, as fotos borradas, manda para o cliente selecionar, o cliente faz a seleção, volta para o Lightroom, a gente faz esse filtro, como eu mostrei para vocês ali anteriormente. Todas as fotos do ensaio estão aqui, né? Ó, aqui tem quantos? 178 fotos. O cliente selecionou 35. Eu filtro por cor, né? As fotos que ele selecionou. Então, todas essas fotos vermelhas são as fotos que eles selecionaram. Ver se eu E consigo pegar um. dessas fotos aqui, eu vou jogar lá pro Evoto. Então, eu vou na pasta raiz de onde elas estão na pasta Ver se e eu consigo jogo pegar elas um. dentro da pasta do Evoto para exportar todos os arquivos RAW para começar a editar, tá? Ver E se eu aí, onde consigo é que pegar entra um. o Photoshop agora, né? Se eu já vou conseguir resolver toda a edição no Evoto, para que eu vou precisar do Photoshop? Ver se eu consigo pegar um. Acontece que algumas ferramentas ainda o Evoto não tem vantagem sobre o Photoshop. Principalmente ferramentas de precisar criar fundo, ampliar fundo de foto, edições mais avançadas, mais específicas, o Evoto ainda não consegue fazer. Porém, edição de pele, correção de fundo, remoção de distração de fundo de foto, às vezes aparece um flash, um tripé, tudo isso o Evoto já faz e muito, muito bem, tá? Vocês podem perceber que a qualidade de edição aqui é maravilhosa, a pele fica perfeita, então tudo isso usando IA, tá? Cabelo, é, deformação corporal, emagrecer manha, arrumar pele, mancha, tudo isso o Evoto faz muito bem. E aí depois eu só mando de volta para o Photoshop para exportar as fotos para o cliente, quando eu preciso, por exemplo, criar um fundo a mais. Ver se eu consigo pegar um exemplo aqui. Por exemplo, ó, essa foto aqui no Evoto, eu fiz um clique muito próximo da cabeça do pai. E eu preciso criar um pouco mais Ver se eu de consigo pegar um. margem lá para cima e deixar um pouco mais de margem em cima da cabeça dos modelos. E aí eu tive que fazer a edição completa aqui no Evoto. Ó, tava assim, original, e essa é a foto editada no Evoto. Porém, essa ferramenta de criar espaço e mais margem para cima, o Evoto ainda não faz, por enquanto. Então eu preciso enviar para o Photoshop de volta depois para criar esse espaço de margem em cima. E aí sim eu exporto o JPEG
e manda para os clientes, para a pasta deles, que é a nossa galeria online, a gente usa o Google Drive, tá? Então, basicamente, esse é o nosso processo. O Photoshop a gente só usa mesmo atualmente quando precisa fazer uma coisa mais específica ou que o Evolto não dê conta. No 90% dos casos, o Evolto já tá conseguindo suprir a necessidade de Photoshop. E tudo isso com muitos poucos cliques, como eu vou mostrar para vocês agora. Vou pegar essa foto aqui de exemplo para vocês, que fica horizontal, fica melhor para mostrar para vocês na tela. Então eu vou redefinir essa foto, deixar ela original, para vocês verem como é que funciona o processo de edição. E alguma vantagem do Evolto, gente, é que eu consigo trazer também as pré-definições que eu faço no Lightroom, que eu fazia anteriormente no Lightroom, que eu usava lá, consigo importar para o Evolto e usá-las aqui, ó. Então eu já deixei o nosso preset oficial de ensaios, que eu uso basicamente para tudo, resumido em um só, para usar no Evolto. Então, se eu clicar aqui, ele já vai aplicar a edição completa de cor e tratamento no Evolto. Então, para importar é muito simples, só vir aqui no sinal de maisinho no Evolto e importar por definição e importa o arquivo .xmp que o Lightroom gera para vocês, tá? Então, antes o que eu tinha que fazer aqui no Lightroom, primeiro, editar a cor, remover as principais extrações e tal, depois mandar para Photoshop. Agora eu faço só no Evolto. Beleza? Então, ó, vamos voltar na foto do zero para vocês verem como é que funciona na prática. Então, eu tenho aqui meu ensaio cru do zero para editar. Como é que eu começo, né? Como eu já falei para vocês, eu aplico o primeiro preset para definir cor e perfil básico de foto, tá? Então, curvas, cor, temperatura, exposição, contraste, todas essas definições mais básicas tem lá no Lightroom e vai aplicar igualzinho aqui no Evolto. E esse painel, o primeiro painel, que é o painel de ajuste de cor, é o painel idêntico ao do Lightroom, tá? Calibração de cor, correção de lente, tudo isso é igual ao Lightroom. Agora, o segundo passo, que é mais avançado, mais complexo, é o painel de retoque de retrato. É onde está a mágica do Evolto, né? Onde tem a vantagem de usar o Evolto hoje em dia. Onde vai te agilizar muito, muito tempo de trabalho, tá? Então eu vou aqui, ó, eu já edito para vocês sozinho porque já estava na pré-definição, né? Inclusive na pré-definição que eu uso do Lightroom, eu importei para cá, deixo as configurações originais do preset de cor e tratamento e consigo incluir também no preset as configurações de edição de retoque de retrato do Evolto. Então eu deixo o preset com configuração de pele, separação de frequência, nitidez, remodelamento corporal, tudo padrão para usar em todos os ensaios aqui do estúdio. Então deixar tudo bem padronizado. Para todos os tipos de ensaios, sempre fazer a mesma edição para não ficar nenhum sobrecarregado e outro menos editado. Então aqui eu vou zerar as edições da Cristina, do ensaio dela nessa foto, para mostrar para vocês do zero. Vou esperar processar. E, ó, essa é a foto original só com o preset de cor. Vou remover o fundo também. E os ajustes de roupa também, tá? Então essa foto aqui só com o ajuste de cor do meu preset básico de edição do Lightroom. E agora eu vou começar a parte de remoção de manchas, né, nesse painel do retoque de retrato. Então, com alguns poucos cliques, vocês vão ver que a diferença na foto vai ser enorme. Porque o Evolto ele é muito, muito inteligente e tudo com IA. Então, eu faço tudo só usando um clique. Não preciso mais me preocupar com tablet para fazer a pintura da separação de frequências, remoção de mancha manual. Não, tudo isso é de forma automática. Então, por exemplo, aqui para vocês, esse painel de remoção de manchas, de marcas, se eu arrastar o sardas e acnes, olha o que vai acontecer com a pele dela. Vai ficar, tipo, já muito melhor, tá? Então, tudo que for de marquinha de pele, ele já vai remover. E eu posso ir sempre além, tá? Todos esses ajustes, só com o controle de deslizar do painel. Então, marcas no corpo, vou colocar no máximo, para processar, olha como já fica muito melhor. Já tira todas as marquinhas do corpo dela. Já fica uma edição muito boa. Só com 2 cliques que eu fiz, tá? Então, é realmente para acelerar o processo de edição e para poupar tempo no nosso dia a dia. Tem várias opções, né? São opções infinitas de edição, reduzir brilho facial, fazer do flash história no rosto da pessoa, fuga facial de testa, fuga de olhos, círculo escuro do olho. E tudo isso vai te dando um efeito muito mais em tempo real, né? Da edição que tu está fazendo ali com os cliques do painel. Aí tem remoção do reflexo de óculos para quem usa óculos, bolsa dos olhos. Ó, olha como dá um efeito legal, tá? E aí, claro, né, gente? Como eu já falei para vocês antes, eu deixo já salvo na pré-definição o meu nível de edição. Um pouco mais carregado, um pouco mais leve, depende muito do estilo de vocês. Eu não gosto de usar tudo no máximo, porque fica uma edição muito artificial e vai ir além do que eu fazia no Photoshop antes. Então eu gosto de deixar sempre
equilibrado, né? Não uso tudo no máximo. E Até além porque a disso, pessoa não precisa virar um boneco de cera para a edição ficar boa, né? Então, eu sempre uso um ajuste leve, ó, linha de sorriso, além ele já disso, tira aquele marca a sombra da ruga do rosto, ruga dos lábios de pele morta, ó, e além depois ele já disso, resolve essa questão da pele seca no lábio, né? E tudo isso eu vou corrigindo só com os cliques e e além disso, deslizando para o lado no painel de ferramentas do retoque de retrato do Evoto. e Isso é além só disso, o primeiro ponto do iceberg da edição do Evoto. A gente tem muito mais coisa para fazer, tem um retoque de pele, eu posso usar a opção de Dodge and Burn automática, então ele mesmo já faz Dodge and Burn, que no Photoshop a gente precisa fazer de forma manual, ele já faz automático. Tem a opção de refinar ainda mais o Dodge and Burn com o Sculpir, então ele cria mais volume no rosto, e ele dá além uma disso, sombra a mais, ele gera um contraste a mais, que é o que a gente faria manualmente no Photoshop. e Eu além disso, consigo acrescentar mais características faciais, de sombra e volume, contorno facial, eu consigo suavizar a pele e com além disso, textura do Dodge and Burn. Se eu tirar o Dodge and Burn, eu consigo usar também separação de frequências no rosto, tá? Para quem assiste nossas aulas de edição também, que também quem é aluno do ciclo da vida, conhece nossas actions, nosso processo de edição, nós sempre usamos separação de frequências porque, e na além nossa disso, opinião, é o processo mais eficiente, né? Mantém mais, menos destrutivo para a imagem do que usar uma action que só vai alisar a pele. Então, eu prefiro muito usar a separação de frequências porque vai separar a imagem em textura e cor, né? Então, isso preserva muito mais detalhe. E isso o Evolto faz de forma automática além disso, aqui, né, no programa, tá? Então, se eu botar no máximo, claro, vai dar uma edição mais carregada, né? Mas se eu usar de leve e usar a suavização de pele, também consigo chegar num resultado bem legal, bem bacana, de forma mais equilibrada, tá? E a mesma coisa para o corpo também. Ele separa sempre em rosto e corpo. Então, e além como disso, o software está muito inteligente, ele separa tudo com o IA, ele consegue reconhecer rosto de criança, rosto de homem, rosto de adulto, rosto de bebê. Então, também funciona para newborn, tá? O e além software está disso, realmente muito inteligente. Ó, aqui ele tem o reconhecimento de facial, além ele disso, já sabe qual é o homem, qual é a criança, qual é a mulher. No ensaio, eu consigo separar isso na edição depois, tá? Então, eu consigo filtrar aqui, ó, cada edição para cada tipo de rosto de corpo. e além Assim disso, também como eu consigo fazer todos juntos, com a mesma edição e de maneira individual. Então isso poupa muito tempo, porque às vezes eu consigo fazer uma edição mais carregada na mãe, que é a principal do ensaio, né? E deixar a edição um pouco mais leve no pai. Ó, pode ver que o pai não muda muito, mas a mãe já consigo caprichar um pouco mais na edição de pele, até porque tem a barriga, então eu preciso dar uma edição mais carregada no corpo da mãe. E criança também é uma pele mais suave, não preciso caprichar tanto, certo? Então aqui eu vou mexendo, sempre configurando conforme eu gosto. Consigo editar também a edição da pele de forma específica, ela mais luminosa. Consigo adicionar tipos de maquiagem, deixar a pele com mais textura, mais claridade. Consigo unificar os tons de pele do corpo e do rosto, tá? Consigo comparar os dois e unificar os dois para deixar o tom da pele do corpo bem mais unificado, certo? Então é realmente para facilitar e agilizar o nosso dia a dia. Consigo adicionar cor de pele e além na pele disso, da gestante, e caso eu além queira deixar um disso, pouco mais morena, um pouco mais clara. Consigo fazer tudo isso de forma automática, só clicando aqui no Evoto. Também e tem além toda a disso, parte de remodelamento facial, consigo mudar a forma da cabeça, até um pouco da direção do rosto. Às vezes a pessoa fica com o rosto meio torto, eu consigo arrumar isso. Então é basicamente um processo de remodelamento inteiro do corpo, e face e pele, tudo usando a IA. Tá? Bem moderno, bem fácil de mexer também. e Consigo além adicionar disso, brilho nos olhos, consigo limpar as veias vermelhas do olho que a gente passa trabalhando no Photoshop, né? Então aqui ele faz de forma automática. Consigo até adicionar reflexo no olho, mudar a questão da íris, né? Do reflexo na íris, na pupila. Consigo trocar a cor do cabelo. Consigo fazer tudo, bastante coisa de forma automática, só clicando. Porém, como ele funciona com o sistema de créditos, acaba sendo um pouco mais caro, né? Para trabalhar com ele. Então a gente não usa ele em ensaios com muitas fotos. A gente tem usado ele mais em gestante, newborn e ensaios que tem menos fotos, um pacote de máximo 20 fotos, para não torrar todos os créditos com um ensaio só. Então, ensaios de acompanhamento, por exemplo, que são entregues todas as fotos do ensaio, a gente acaba indo usando só o Lightroom para definir o preset e o Photoshop caso precise editar uma coisa mais específica. Mas basicamente os ensaios maiores são newborn e gestante, tem feito tudo com o Evoto. E uma outra parte muito vantajosa dele é o ajuste de fundo, ó, tudo só com opções de ativar, ele mesmo já vai corrigir o fundo e corrigir imperfeição de chão,
fundo sujo, fundo faltando, ele mesmo já vai corrigir tudo isso, tá? Então, olha o antes e depois, tudo de forma automática. Ainda consigo melhorar a cor do fundo, deixar mais uniforme. Às vezes, com o flash, acaba ficando um pouco mais distorcida a cor do fundo, no papel branco, né, por exemplo. E consigo arrumar isso aqui no Evolto. E por último, né, os ajustes de vestuário, de roupas e acessórios, que eu consigo desamassar a roupa das pessoas. Isso também facilita muito no dia a dia. Quando o cliente vem com a roupa amassada, tu consegue facilitar isso na edição, né? Remover aquelas manchas de dobras, de amassados na roupa do cliente, tá? Então, basicamente, o Evolto vem para fazer essas coisas de maneira mais fácil, para agilizar, tá? E aí depois a vantagem é que eu consigo sincronizar isso com todas as fotos para ficarem todas iguais com a mesma edição. Vou mostrar aqui algum antes e depois para vocês. Olha como a pele fica uniforme. E como eu falei, eu não carrego muito a edição para não ficar muito artificial. Sempre tudo bem, de maneira equilibrada, para que fique o ensaio com a nossa cara, né? Com a nossa identidade, para não ficar um ensaio muito editado, muito carregado com aquela pele de porcelana artificial, para que fique o mais natural possível, tá? E aqui um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês de como, quando o Evolto, né, não consegue resolver, que a gente precisa resolver no Photoshop. Por exemplo, um clique assim, eu deixei muito espaço embaixo na hora do clique, porque foi um clique rápido, que eu precisei pegar a Betina que já estava sorrindo, não acabei enquadrando 100% certo a foto, e aí eu precisar resolver no Photoshop. Então eu vou precisar exportar essa foto já editada aqui no Evolto. E aí eu vou precisar jogar essa foto lá no Photoshop para corrigir ela. E aí ficaria mais ou menos assim, né? Usando a ferramenta de expansão generativa do Photoshop. Aí tá a ferramenta cortar, né? Então eu sempre vou aqui, se eu quiser aumentar o espaço da foto, né? Venho a função de expansão generativa. E ele mesmo já vai criar, com IA também, o restante da foto que ficou faltando. Tá? Aqui eu só vou mostrar para vocês o exemplo de como funciona a ferramenta, mas eu só movi de baixo para cima, né, para encaixar mais a família no meio da foto, deixar margens iguais em cima e embaixo. Entendeu? Aqui é só um exemplo. Ele acaba precisando criar a meia do pai ali, né, criou o pé, mas eu não faria isso, né, faria só a coisa na margem da foto. Mas basicamente, hoje, esse é o nosso processo. Edito as cores no Evolto, deformação no Evolto, correção de fundo no Evolto, tudo mais bruto no Evolto, e o Photoshop para algumas coisas mais específicas, como por exemplo esse fundo faltando, aqui a foto da mãe, que ela ficou de calcinha, eu preciso deixar ela nua na edição. Acabo fazendo isso no Photoshop porque ainda o Evolto não consegue arrumar esse nível de detalhe. Como é tudo muito automatizado, coisas mais específicas eu ainda preciso fazer com o Photoshop. E como eu falei para vocês, então a gente sempre faz esse processo de exportação aqui do Evolto. Exporta em alta qualidade, exporta em baixa qualidade para redes sociais. E sempre separa essas duas pastas para o cliente lá no Google Drive. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, essa é a pasta do cliente, né? Tem aqui Betina e Luísa, que já é a segunda bebê dela. Então, a pasta da Betina, que foi o bebê que a gente fez as fotos, a irmãzinha mais velha, né? E sai da Luísa, ensaio gestante, relação de gravidez, relação de sexo, a gente guarda tudo aqui no Google Drive para entregar para cliente, para ela ter de arquivo, até ela terminar as fotos com a gente. E aí tem as fotos em alta qualidade, todas as 35 fotos que ela selecionou, e as fotos, essas mesmas fotos, né, em qualidade mais baixa, postagem em redes sociais. Tem aquela foto que eu falei para vocês que eu ia tirar a calcinha para simular uma nudez. E aí é só a cliente baixar, postar, marcar a gente e assim, consequentemente, voltar para o Ensaio Newborn, voltar para o acompanhamento. E tudo como eu sempre ensino para vocês aqui no canal, nas aulas lá do Ciclo da Vida e aqui do YouTube. Então, só para recapitular, basicamente, nosso processo de edição hoje, atualizado, né? O que a gente tem feito mais ultimamente. Plataforma da Album, para o cliente selecionar as fotos. Lightroom, para organizar e distribuir as fotos nos outros programas, né? Para corrigir coisas mais de organização. O Evolto para edição mais pesada, mais bruta. E o Photoshop para edição mais específica de coisas que o Evolto ainda não consegue resolver. E caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai responder vocês, a gente vai suprir qualquer dúvida que vocês ficarem, tanto de processo quanto de edição de programa. Mandem pra gente aqui embaixo que a gente sempre responde os comentários, estamos sempre de olho. E se você ainda tem interesse, tem dificuldade em aprender essa parte de edição, seja no Photoshop, no Evolto, conheça o nosso treinamento online, que é o Ciclo da Vida. Lá a gente tem aulas específicas de edição, com conteúdos muito mais complexos, muito mais profundos que aqui no YouTube. Então, estamos aqui como a gente dá uma leve pincelada sobre o conteúdo, né? Lá a gente passa horas e horas explicando para os nossos alunos. E também tem toda a nossa comunidade online. A gente dá sempre um suporte
Estamos sempre acessíveis para os alunos tirarem dúvidas e perguntar qualquer coisa que seja. O link vai estar aqui na descrição também para você conhecer. E além de edição, lá você vai aprender tudo sobre newborn, gestante, acompanhamento, tudo que você precisa aprender para organizar o seu estúdio de fotografia, na parte de marketing, de branding, de gestão, atendimento, tudo é realmente o curso mais completo do mercado para fotógrafos de família e maternidade. Todas as aulas completas e bem didáticas lá no Ciclo da Vida, o maior treinamento online para fotógrafos de família. A gente recomenda muito que você faça parte para que a gente ajude você a construir, né, de fato, um negócio lucrativo na fotografia de maternidade. Aprenda a organizar e estruturar o seu negócio para viver bem de fotografia, que é o que a gente quer ensinar para vocês aqui no canal, lá no curso, em todos os nossos conteúdos, seja lá no Instagram, lá no @joemarinapro. Estamos sempre criando conteúdos para ajudar vocês, de fato, a evoluir, né, e crescer no mercado da fotografia de família. Certo, gente? Por hoje era isso, era um vídeo mais curto, mesmo para mostrar o nosso processo atualizado de edição. A gente falou lá no Instagram, que muita gente pediu para a gente fazer um vídeo atualizado de como é que a gente tá fazendo essa parte de edição hoje em dia, como já tem surgido muitas ferramentas. A gente resolveu fazer esse vídeo para mostrar para vocês, compartilhar um pouquinho do nosso bastidor de edição para vocês. Certo? Obrigado, deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu!